confusão na arquibancada. Olha o som desse torcedor. Olha aí, ó. Desmaiado. Horrível, horrível. Oh, estamos presenciando. Nunca passei por isso. O domingo no Rio de Janeiro foi marcado por selvageria e cenas de guerra na briga entre as torcidas organizadas do Vasco e do Flamengo. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas. A gente vê jogador no chão, possivelmente vítima fatal. No Brasil, o futebol transcende as 4 linhas. É um fenômeno cultural que move multidões e incendeia corações. Mas por trás dessa paixão ardente, esconde-se um lado obscuro que há muito tempo clama por uma resposta. Bem-vindos ao canal MDN Esportes. Hoje, trazemos a você um documentário corajoso e revelador sobre a cultura do abuso escondida por trás do futebol. Nos campos de futebol brasileiros, o que deveria ser um espaço de competição saudável e entretenimento, se transformou em um verdadeiro campo minado, onde a violência é uma presença constante. Torcedores exaltados, confrontos entre gangues organizadas e agressões físicas se tornaram parte indesejada da rotina futebolística. O que agrava ainda mais essa situação é a cultura da impunidade que permeia o futebol. Agressores muitas vezes saem impunes, seja pela falta de investigação adequada, pela lentidão da justiça, ou até mesmo pela conivência de algumas autoridades. Essa impunidade gera um sentimento de que a violência é tolerada e aceita. Foram 3 estouros no meio do ônibus. O segundo, mais atrás do ônibus, foi quando o Danilo, foi quando os 3 jogadores nossos foram atingidos, que estavam mais na parte de trás. E simplesmente senti como se fosse uma porrada vindo no meu rosto, sem saber o que estava acontecendo. E eu vi alguém depois gritando, foi uma bomba que jogaram dentro do ônibus. E quando eu me dei por conta, assim, tava sangrando, pingando um monte de sangue no meu corpo. Então, o vídeo do momento em que os torcedores do AS Alkmaar, time mandante na partida, invadiram o espaço destinado a parentes da equipe inglesa e provocaram a ira de alguns jogadores do time londrino. O brasileiro Lucas Paquetá e outros atletas entraram em confronto com os holandeses para defender suas famílias. Olha o que o jogador Paquetá comentou sobre o caso. Eles começaram a entrar no espaço da torcida, que até então pensei que não fosse do West Ham. Aí, começaram a brigar, veio um menino do meu time e começou a falar: olha, meu avô, meu pai. Eles estavam apanhando muito. Quando ele falou isso, fiquei cego, saí correndo, subi a arquibancada e comecei a bater nos invasores. Me pegaram e me tiraram da arquibancada. Depois, voltei para a confusão porque vi meu companheiro lá. Não me orgulho disso, foi o instinto de defender as famílias dos meus companheiros. Acho que ajudei, não de uma forma legal, mas foi o que deu. A impunidade em relação aos atos violentos nos estádios contribuiu para o agravamento da situação. A falta de punições efetivas encorajou comportamentos agressivos. É muito comum vermos agressões nos estádios sem que os responsáveis sejam devidamente punidos. O futebol reflete a sociedade em que vivemos. A violência nos estádios é apenas um sintoma de uma sociedade doente, onde a intolerância e a agressividade estão presentes. É hora de olharmos para as raízes do problema. Há muito tempo, alimentou-se a crença de que dentro das arenas esportivas, antes mesmo de serem chamadas de arenas, tudo era permitido, era aceitável ofender, agredir, manifestar racismo e coisas parecidas. Essa mentalidade coletiva criou a ideia de um território livre, com suas próprias leis, em uma sociedade cada vez mais tensa e intolerante. O futebol se tornou o receptáculo de todos os resíduos, todas as doenças sociais, todas as frustrações trazidas de fora para dentro dos estádios.
Profissionais foram levados a acreditar que era normal serem alvos de ofensas de todas as formas, como se fossem a única categoria obrigada a trabalhar sob tais condições. Ou eles proporcionavam à torcida o alívio para as frustrações cotidianas, traduzido em resultados esportivos, ou enfrentariam o escárnio e a condenação. Alguns mais radicais alegam que o futebol brasileiro precisa urgentemente parar, pois, de acordo com eles, somente uma ação conjunta dos jogadores, interrompendo suas atividades, será capaz de transmitir a gravidade da situação que estamos testemunhando. O sistema do futebol brasileiro seria abalado por uma medida tão radical. O calendário não suportaria adiamentos de jogos, completar os torneios se tornaria um desafio, e as entidades envolvidas seriam pressionadas a agir. Diante dessa crise, o futebol brasileiro se vê em uma encruzilhada. A decisão de agir ou não cabe aos jogadores, que carregam o peso dessa responsabilidade. A transformação necessária depende deles, mas o tempo está se esgotando. Como vimos no ato 3, a relação com o futebol foi construída com esses pilares. Ou o profissional entrega resultados, ou parte da plateia se sente no direito de abusar verbal ou fisicamente. A falta de ação dos jogadores como um grupo, até o presente momento, é em parte influenciada pela cultura do medo que permeia esse meio. O futebol brasileiro enfrenta uma encruzilhada histórica, onde as próprias bases sobre as quais foi construído devem ser questionadas. O tempo urge para que os profissionais do esporte assumam sua responsabilidade e ajam em prol de mudanças estruturais. Caso contrário, a violência continuará a ser parte do cotidiano do futebol, afetando não apenas os jogadores, mas toda a sociedade que o rodeia. A história do futebol brasileiro está sendo escrita diante de nossos olhos. Será lembrada como o momento em que os jogadores se ergueram contra a cultura do medo e da violência. A sorte não pode ser a única guardiã da segurança e da integridade dos atletas. Chegou a hora de mudar o jogo. Cabe a cada um de nós, jogadores, torcedores, dirigentes e autoridades, assumirmos nossa responsabilidade e agirmos em prol de um futuro onde a violência e o descontrole não mais prevaleçam. É hora de dar um basta nessa cultura de abuso, de quebrar as correntes que aprisionam o futebol e construir um ambiente onde a paixão seja expressa de forma saudável e respeitosa. O futebol brasileiro está diante de uma encruzilhada, e é nosso dever traçar o caminho para um futuro melhor.